Como determinar o percentual de uma carteira de investimentos, de uma estratégia de investimentos? Vou mostrar para vocês a comparação de uma carteira que foi um pedido de um seguidor nosso, Vitor Hugo, onde ele pede para a gente testar uma estratégia. Uma carteira então com 33% no Ibovespa, 33% no IVVB11, que representa o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, e 33% no IMAB5, que é o índice de renda fixa, dos títulos públicos atrelados ao IPCA com vencimento de até 5 anos. Ou seja, o IMAB5 representa a classe dos títulos públicos atrelados ao IPCA com vencimento até 5 anos. Antes de mostrar essa comparação que eu fiz para o Vitor Hugo, vamos conversar um pouco sobre o que é asset allocation, o que é alocação de ativos, que é bem famosa no mercado financeiro. A alocação de ativos é basicamente a estratégia de investimentos que você vai seguir. Qual a alocação, qual o percentual em cada classe de ativo que você vai alocar para atingir o seu objetivo financeiro, os seus objetivos financeiros. Lembrando que o ideal é sempre você investir olhando para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, de forma a alocar o seu recurso da melhor forma e que permita então que você atinja esses objetivos. É assim que nós investimos aqui na Musa Capital, é assim que nós pensamos e montamos a carteira dos clientes. Então, a gente acredita que fazendo a alocação de ativos com foco nos objetivos, antes mesmo de se preocupar em rentabilidade da carteira, é mais importante, porque vai ser mais assertiva para o cliente alcançar os seus objetivos. Então, como que eu faço para determinar os percentuais? Lembrando que antes disso eu tenho que fazer a análise de objetivos, depois eu vou escolher de acordo com o meu perfil de investidor, ou seja, se eu estou disposto a assumir mais risco para ter um retorno maior no longo prazo ou não, se eu quero investir em ações ou não, se eu estou suscetível, se eu posso ver a variação que os títulos públicos podem dar na minha carteira ou não, se eu quero seguir uma trajetória constante ao longo do tempo e por isso tenho que ter uma estratégia apenas pós-fixada. Então, depois de definir os seus objetivos, o ideal é você determinar o seu perfil de investidor, como que você pretende alocar esse recurso, dado a experiência que você já tem no mercado, qual o seu comportamento em relação a determinados movimentos de mercado, certo? Feito isso, você vai determinar qual o percentual em cada classe de ativo, ou em cada ação, ou enfim, tá? Então vamos supor aqui, vamos pensar uma carteira hipotética que eu vou determinar 10% em fundos imobiliários, 30% em ações no Brasil, 30% em ações no exterior e o restante em renda fixa pós-fixada. Isso é uma alocação de ativos. Eu determinei o percentual que eu quero da minha carteira, numa carteira hipotética aqui, que é muito arriscada por sinal. O primeiro passo, para uma alocação, é você determinar os percentuais, onde você quer investir e como você quer investir, qual o percentual que você quer ter em cada carteira, certo? Em seguida, você tem que testar essa estratégia, fazer o backtest dela, que é isso que a gente vai fazer hoje aqui com a estratégia que o Vitor Hugo sugeriu para a gente no último vídeo, pediu para a gente testar, que é basicamente você pegar algum software, algum sistema que possibilite esse teste, certo? Pode ser uma plataforma de corretora, se você tiver acesso ao simulador. Você pode montar um modelo através de programação, você pode usar o Excel se tiver acesso aos retornos dos ativos e tudo mais. Então existem diversas formas de fazer um backtest, que é basicamente você pensou a carteira hoje e você vai pegar o retorno desses ativos para trás, então numa janela de 3, de 5, de 10, de 20 anos, por exemplo, e vai rodar essa estratégia exatamente como você pensou de lá para cá. E lógico, quanto mais aprofundado for esse backtest em termos estatísticos, melhor, mais assertiva vai ser a sua estratégia. Mas eu não vou entrar no detalhe da parte estatística aqui, porque a gente precisaria de um vídeo inteiro, de uma aula de estatística, só para entrar nesses detalhes, certo? Depois que você pensou a estratégia, testou ela, você basicamente precisa investir, determinar então quanto você vai alocar nessa estratégia, como vão ser os aportes e também os rebalanceamentos da carteira, se você vai fazer ou não. Lembrando que o rebalanceamento de carteira, ele tem um custo implícito ali, que é basicamente o pagamento de impostos, as taxas de corretagem, dependendo de onde você estiver investindo, e também a taxa de reinvestimento, que às vezes você não consegue investir no mesmo ativo que já está alocado na carteira, porque um fundo pode fechar, as taxas de juros podem variar e você não tem acesso mais a um tipo de renda fixa muito bom, por exemplo. Enfim, a gente tem vários motivos e vários custos que envolvem o rebalanceamento, que aí, lógico, tem estudos específicos para isso, que eu também não vou entrar aqui no detalhe. E por último, e muito importante, é você manter a estratégia. Se você pegou a estratégia, acha que ela faz sentido, fez o teste dela e montou a estratégia, você tem que deixar a estratégia maturar. A estratégia de investimentos
se é para longo prazo, certo? É como um bom vinho. Você não adianta criar um vinho muito bom e tomar ele no mesmo dia. Você deixa ele maturar por um bom tempo, certo? Porque o tempo vai tornar aquele vinho melhor. Uma estratégia de investimentos é semelhante. Se você montou uma estratégia de longo prazo, você não pode avaliar a estratégia no curto prazo ou mesmo no médio prazo e fazer uma alteração. Então, o ideal é que você não fique mudando de estratégia, que é uma coisa muito comum entre os investidores iniciantes, que é, viu uma estratégia na internet, adota aquela estratégia. Viu outra estratégia que é mais rentável, adota aquela outra estratégia, troca tudo, né? Vende os ativos, pega outra estratégia. Isso não é legal porque você nunca vai ter o retorno que o longo prazo pode te dar. Ter aquela certeza, aquele maior retorno que o tempo vai entregar para você, os juros compostos vão entregar para você, porque você vai estar sempre trocando de estratégia. Isso é muito ruim, tá? Então, basicamente, essa é a forma de fazer um asset allocation, você determinar os percentuais, testar essa estratégia, montar a carteira e acompanhar, fazer as modificações que sejam necessárias, mas basicamente manter a estratégia ao longo do tempo. E a estratégia ela pode ser para uma carteira global, né? Ou seja, com todas as classes de ativos, pode ser para uma carteira de ações, onde você vai determinar os percentuais em cada setor, por exemplo. Você pode ser uma carteira de fundos imobiliários, onde você vai determinar os percentuais em cada classe, cada tipo de fundo imobiliário. Então, você pode adotar essa mesma estratégia para vários tipos de ativos ou carteiras de investimentos e tudo mais. Agora, sem mais delongas, vamos ver a carteira que o Vitor Hugo pediu para a gente testar. Como que foi o desempenho dessa carteira nos últimos 3 e 5 anos, tá? Então, primeiro, nos últimos 3 anos. Então, a gente vê aqui que a carteira teve um desempenho de 23,15% nos últimos 3 anos, enquanto o CDI foi de 29,41%. Também é possível verificar a volatilidade dessa carteira, né? Ela entregou um bom retorno ali no primeiro ano e meio da carteira e depois, dado a guerra na Ucrânia, a crise nos Estados Unidos, na Europa, no próprio Brasil, com eleições e tudo mais, essa carteira acabou entregando um retorno menor ali, está até no negativo, dependendo da janela que a gente olhar, certo? Então, no curto prazo, né, que é uma janela de 3 anos, é uma janela muito boa para a gente ver uma carteira de longo prazo, essa carteira entregou menos que o CDI. Mas isso é um problema? Isso é necessariamente ruim? Não. Se a estratégia do Vitor Hugo for para longo prazo, ele não deve estar olhando a carteira num período aí de 3 anos, porque é um período curto, certo? E a gente não é bom usar o CDI como benchmark nesses casos, porque quando a gente pega uma janela de alta de juros, geralmente as ações estão caindo, a renda variável está caindo e a gente acaba não explorando a parte boa das ações. Pega a parte ruim, que é a queda, e não pega a parte boa, que são a alta das ações, certo? Aqui eu peguei a janela de 5 anos porque eu acredito que seja uma janela ideal para a gente testar essa carteira, dado que ela tem 67% em renda variável, né? Então ela tem 1/3 em ações no exterior, com exposição cambial, através do VVB11, 33% no Ibovespa e 33% no IMAB5, que, como eu falei, são os títulos públicos atrelados ao IPCA com vencimento até 5 anos, né? Então eu acredito que a maturação, então a duration dessa carteira ideal ali seja a gente comparar então um prazo de 5 anos, certo? Agora vamos ver os números dessa carteira, como que ela ficou em relação aos indicadores ali que a gente tem. Então a gente vê que a carteira teve um desempenho de 66,15%. Isso em relação ao CDI representa um retorno de 155,6% do CDI, né? Ou seja, mais da metade a mais que o CDI, certo? Um Sharpe de 0,25% e uma volatilidade anualizada de 13,37%, que é uma volatilidade bem mais baixa do que o Ibovespa, que a gente pode ver aqui na figura também, que é de 26,6%, e do próprio VVB11, que é de 22,7%. Né? O que quer dizer a volatilidade? Basicamente, a variação que a carteira apresenta ali dentro de um ano, certo? Então, a volatilidade anualizada. Como que a gente lê a volatilidade? Se a gente tem uma volatilidade de 13%, isso quer dizer que a carteira pode entregar o CDI mais 13% ou o CDI menos 13%, certo? Então ela vai estar variando 95% das vezes praticamente dentro dessa margem de menos 13% em relação ao CDI ou mais 13% sobre o CDI, certo? Então sempre nessa margem de retorno, na maior parte das vezes, né? 95% dos casos, como eu falei. Então, de forma geral, esse é o desempenho da carteira que o Vitor Hugo propôs para a gente analisar. Ficou um desempenho bom, certo? Um desempenho bem interessante ali em relação ao CDI principalmente, mas para a janela de longo prazo, ou seja, de 5 anos para mais. Se você alocar nessa mesma estratégia e no curto prazo, para 2 anos, para 1 ano, para 3 anos mesmo, talvez não seja uma estratégia muito boa.
E qual que é o problema que eu vi nessa estratégia do Vitor Hugo? É que não tem caixa, certo? Então você está alocando 67% em ações, como eu falei, 33% em títulos públicos atrelados ao IPCA, que sofrem marcação a mercado, certo? E isso é um problema muito grande, mas eu não vou detalhar aqui o que é. O que falta nessa estratégia é caixa. Você precisa ter caixa para, primeiro, você ter ali da onde resgatar em caso de uma necessidade, de uma emergência, algo assim, ou seja, sua reserva de emergência. E segundo, a sua reserva de oportunidade. Porque, por exemplo, vamos supor que as ações tivessem caído, como eu mostrei logo após a pandemia. Se você tem caixa, você pode resgatar do seu caixa e utilizar esse recurso para comprar ações, para aumentar, melhorar a sua carteira, redistribuir ali a sua carteira dentro da estratégia, certo? Como a gente determinou os percentuais, a gente precisa fazer esse rebalanceamento com frequência. Então, é interessante a gente ter pelo menos 10% em caixa, algum valor em caixa para fazer esses rebalanceamentos e aportes quando as ações caírem na pandemia, na guerra e tudo mais, certo, pessoal? Então esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Lembra de se inscrever no canal e marcar o joinha se gostou do conteúdo. Se quiser contar com um planejamento financeiro completo, uma consultoria de investimentos de um dos nossos profissionais, entre em contato através do link abaixo que a gente vai te atender, mostrar como funciona o nosso trabalho, como funciona a consultoria de investimentos da Musa Capital. A gente vai te mostrar a nossa estratégia de investimentos aqui, inclusive a gente comenta com frequência nos vídeos, e montar a melhor carteira com os melhores ativos e fazer o acompanhamento disso com frequência mensal, certo? Então, basicamente esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.